Olá, eu sou Mariana Alves, gerente de Governança, Risco e Compliance da Prece Previdência Complementar. Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso plano pré-vigente. É nessa conversa onde a gente vai ter a chance de falar sobre as suas escolhas de hoje que podem mudar o seu futuro amanhã. E eu vou começar essa apresentação te fazendo uma pergunta. Você já reparou como a gente planeja tudo nessa vida, menos o nosso futuro financeiro? Como se preparar para esse futuro financeiro? E é sobre isso que a gente quer falar. Como eu vou pensar em um futuro sem planejamento? Já parou para pensar que toda vez que você faz algo sem planejamento, é grande a sua chance de incerteza sobre aquilo que vai acontecer? E é isso que a Previdência Complementar, através desse plano pré-vigente, ela quer ofertar para você. Previdência Complementar é uma forma de investimento onde você assegura renda adicional, constitui um patrimônio de longo prazo e você pode ter muito mais conforto no seu futuro sem contar única e exclusivamente sobre a renda do INSS. E é sobre esse ponto que a gente vai começar a nossa apresentação de hoje. Falando sobre INSS, a gente não pode deixar de considerar que a população brasileira, e essa é uma boa notícia, ela está envelhecendo. Só para vocês terem uma noção, 62,5% das pessoas que contribuíram ao longo de uma vida para poder receber um benefício do INSS, hoje recebem apenas o mínimo, que está na casa de R$ 1.621. Você há de convir comigo que essa é uma renda de fato muito baixa para se viver no Brasil atualmente, e é a renda correspondente a uma grande parte da população brasileira. E essa precisa ser uma preocupação de nós atualmente. Temos que considerar que no futuro a população vai se tornando cada vez uma mão de obra mais informal. Então, se hoje existe um público recebendo esse mínimo, é porque nós, que estamos na ativa como funcionários de empresas, estamos contribuindo para que essas pessoas possam receber esses valores. Acompanha comigo nesses slides, nós temos aqui algumas notícias de veículos importantes sobre a mídia brasileira que já traz esse alerta para a gente. A gente pode perceber que o déficit do INSS ele bateu recorde, ultrapassando 200 bilhões no primeiro semestre do ano passado. A gente precisa adotar uma estratégia. E fato é que quem ganha um bom salário na ativa vai sofrer esse impacto de forma ainda maior. A gente está falando aqui sobre queda brusca de renda, uma perda desse poder de compra, né? E uma mudança forçada no seu estilo de vida. É claro que a gente sabe que não vai dar para manter os mesmos padrões que a gente tem hoje nesse futuro. Mas o que a gente está fazendo para viver mais próximo dele possível? Então, a nossa conversa começa com essa reflexão. O que você tem feito para garantir qualidade de vida no seu futuro financeiro? Mas calma, te apresentei um problema, mas a gente tem hoje uma solução e é o que eu vou te apresentar nesse momento. Existe um caminho para que a gente possa construir esse futuro com segurança e tranquilidade. E a Previdência Complementar vem sendo esse caminho há muito tempo e para muitas pessoas. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse produto, de fato, porque sempre foi um produto fechado. Mas a novidade que eu trago para você hoje é que esse produto ele está acessível a você nesse momento. E agora eu vou te apresentar um pouquinho sobre o nosso plano pré-vigente. Então, afinal, o que é o pré-vigente em termos práticos? O pré-vigente é o plano de previdência instituído que é administrado pela entidade onde eu trabalho, a Prece Previdência Complementar. E eu não posso passar por esse ponto sem dizer que eu estou falando de uma entidade que tem mais de 43 anos de experiência no mercado, fazendo única e exclusivamente gestão de planos como esse. Isso é muito importante, por quê? Porque esse produto hoje, ele é ofertado não só por entidades de previdência complementar como a minha, mas também por bancos e outras instituições que têm ali dentro da sua carteira de produtos diversos outros produtos que não só previdência. É preciso deixar claro aqui que aqui na Prece a gente faz única e exclusivamente gestão de planos dessa natureza. Então eu posso te dizer que nós somos de fato especialistas em gestão de planos de benefício. A gente apresenta hoje uma rentabilidade histórica aí nos últimos 10 anos que supera esses produtos que eu estava falando sobre os bancos que a gente chama de PGBL. Esse PGBL são produtos similares ao plano que a gente está oferecendo via pré-vigente, e a gente tem uma rentabilidade de fato muito superior
ao que os bancos têm oferecido para você. Além disso, como a gente está falando de um produto de investimento, eu acho que vale a gente destacar alguns reconhecimentos que a gente tem recebido do mercado. E dentre eles, já que o tema aqui é investimento e rentabilidade, eu vou citar para vocês o selo de autorregulação e governança de investimento que nós recebemos da Abracom. E por que isso é importante? Porque ele traz essa chancela dizendo que o trabalho que a gente faz aqui é de fato um trabalho sério, qualifica nosso time técnico, né, que é o time que vai cuidar do seu recurso. E ele traz aí toda uma governança por detrás de todo o trabalho que é conduzido pelos técnicos da nossa entidade. Então, tendo feito essa apresentação sobre a nossa entidade, introduzindo um pouquinho sobre o que é o Plano Pré-Vigente, eu vou partir agora para algumas dúvidas que a gente tem recebido. A primeira delas é: quais são as vantagens desse plano? Eu vou contar para você o seguinte: você pode contribuir no seu ritmo com valores que vão partir de R$ 80. É isso mesmo que você ouviu, R$ 80. É o valor mínimo que você pode começar a pensar nesse futuro. Esse valor é um valor de contribuição mensal. Além disso, esse plano, ele te oferece um benefício fiscal de até 12% de abatimento lá no seu imposto de renda, para você que tem uma renda e que precisa fazer esse tipo de declaração anual. Com a gestão da Prece também, é uma gestão profissional, você não precisa se preocupar com o seu investimento. Aqui já existe, como eu já falei, um time totalmente preparado, chancelado, certificado e reconhecido que vai cuidar da rentabilização desse recurso que você investe mês a mês. E você pode trazer o seu recurso também de outros planos de benefício, como os PGBLs, por exemplo, que a gente já citou no início da nossa conversa. Essa transição de valores se chama portabilidade. E você pode trazer ele para cá, para a nossa entidade, para ser gerido aqui, sem nenhum custo tributário. E por que você faria isso? Pelos motivos que eu já te apresentei um pouquinho antes. A gente tem uma rentabilidade hoje muito superior ao que certamente o seu banco está te pagando lá onde você está. Além disso, o Plano Pré-Vigente, ele te permite fazer todo um planejamento sucessório. O que seria isso? É você pensar para quem você quer deixar o seu recurso. Vamos dizer que você está amontoando esses valores e aconteça algum sinistro com você ao longo da sua vida. Certamente, deixando um beneficiário cadastrado junto a gente, você não vai precisar de inventário para que esse beneficiário receba os valores que você juntou aqui na Prece. Ele continua sendo seu, com o adicional da rentabilidade que a gente te oferece, e ainda pode ser repassado para o beneficiário que você escolher. E por fim, ao se tornar cliente do Plano Pré-Vigente, você consegue ter acesso a uma opção de seguro muito vantajosa, com maiores vantagens do que aquelas que têm sido oferecidas pelo mercado. E como é que você faz para acessar todos esses benefícios que eu estou citando até aqui? É simples. Para fazer a adesão do plano, é rápido, fácil e 100% online. Você só vai precisar acessar a nossa página através do www.prece.com.br/previgente. Lá você consegue acessar não apenas essas, mas todas as informações a respeito do nosso plano de benefício, realizar simulações, tirar outras dúvidas que possam estar passando pela sua cabeça nesse momento. E além disso, você vai conseguir o contato com o nosso time de atendimento. E a próxima pergunta é: posso fazer a adesão para o meu filho que é menor de idade? Sim, você pode fazer essa adesão. Inclusive, nesse caso, você vai fazer essa adesão utilizando o nome e o CPF do seu filho e você vai ser o responsável legal até que ele complete a maioridade ali nos 18 anos. E completando a maioridade, ele passa a ser o responsável pelo plano. Inclusive, gente, essa tem sido um excelente processo de gestão para você acumular esse patrimônio para o seu filho que acabou de nascer. Quantas pessoas, você imagina isso? Essa junção de R$ 80 mensais ao longo de 18 anos de vida. Né? Já dá para a gente começar a fazer planos e pensar que esse filho vai poder fazer escolhas que talvez nós mesmos não desfrutamos em algum momento da nossa vida. Seguindo, posso realizar aportes extras durante o ano? Você pode fazer aportes extras nesse plano a qualquer momento. É só você acessar ali a área do participante através do site que eu já compartilhei com vocês. Você emite o boleto com o valor que você quer contribuir e esse valor vai aparecer lá no seu extrato após o processamento desse pagamento. Então, isso mostra toda a flexibilidade que esse plano possui e como você pode fazer o gerenciamento do seu recurso. Se uma fase atual é uma fase de contribuir com o mínimo, você contribui com o mínimo. Apareceu um recurso extra, você vai lá e adiciona isso na sua contribuição mensal.
A próxima pergunta é: como eu consigo acompanhar a evolução do meu dinheiro no pré-vigente? De novo, lá na área do participante, você pode acompanhar as contribuições que você realiza e também a rentabilidade acumulada do trabalho que nós temos feito aqui na Prece para o seu recurso. Além disso, vai ter várias outras funções lá que estão disponíveis para acompanhamento desse plano e você pode explorar e qualquer dúvida, não se esqueça, o nosso time de atendimento está sempre a postos para saná-los. E a próxima pergunta é, afinal, quando eu posso utilizar o saldo que eu venho acumulando? Bom, dentre as possibilidades existentes, a gente vai ter o resgate integral, ou seja, depois de 36 meses ali contribuindo para o seu montante, para o seu saldo aqui na Prece, você pode realizar o resgate de total desse valor, e esse valor vai vir acrescido da rentabilidade que a gente te ofereceu ao longo desse período. Além disso, você também pode realizar a portabilidade, que é a transferência do recurso que você construiu aqui e levá-lo para outro lugar que administre planos de previdência. E além disso, a gente tem a opção da renda temporária. Essa renda temporária, a partir de 5 anos de acumulação de recursos dentro do plano pré-vigente, você já pode receber uma renda de forma temporária. Enquanto você continua realizando os aportes mensais, a Prece já vai te pagar um valor baseado naquele total que você acumulou ao longo de um tempo. E como é que eu faço para contratar aquele seguro que a gente falou lá no início, que pode ser inclusive uma excelente opção para você que está pensando em deixar esse benefício para alguém? Vale dizer que a contratação só pode ser feita depois que você já aderiu ao plano pré-vigente. E essa contratação, assim como a adesão ao plano, ela é feita 100% online lá na área do participante. Então as opções de seguro, elas são sempre por morte ou por morte junto à invalidez. E afinal, qual o capital segurado e como a família vai receber esse valor do seguro? Vale dizer aqui que o capital máximo é de 1,5 milhão, mas toda essa informação você consegue simular através do site do pré-vigente. Lá é onde você vai conseguir entender, de acordo com a sua faixa de idade e do capital que você vai escolher para segurar, quanto vai custar esse valor mensal e adequá-lo à sua realidade financeira. E aí vale dizer que em caso de sinistro, o valor desse capital segurado que você selecionou lá na sua simulação, ele vai ser somado ao saldo que você já contribuiu para o plano. E como funciona esse benefício de até 12% no imposto de renda? Se você realiza uma contribuição para um plano de previdência complementar, você pode sim ter tanto a redução do seu imposto, de pagamento de imposto em até 12%, ou quem sabe mesmo a restituição de um valor. Vou trazer alguns cenários aqui onde você pode comparar como funciona para a pessoa que possui um plano de previdência como pré-vigente e para quem não possui. Vale dizer que essa regra se aplica se você utiliza o modelo completo para a declaração de imposto de renda. No nosso cenário, a gente está falando de alguém que ao longo de um ano teve uma renda anual de R$100 mil, incluindo aí o 13º salário. No cenário 1, onde a pessoa não possui o plano pré-vigente, essa contribuição anual para o plano não aconteceu, então a base de cálculo para o imposto de renda dela vai ser sobre os 100 mil que ela recebeu de salário, ao longo do ano. E aí o imposto devido estimado é no valor de R$ 16.747. Então, nesse caso, nesse cenário onde a pessoa não possui um plano de previdência, a economia ou benefício fiscal dela, ela está zerado. No cenário 2, onde a pessoa possui um plano de previdência complementar, a gente vai tratar aqui num caso onde a pessoa tem a mesma renda anual, ou seja, ela recebeu ali uma base de cálculo para IR de R$100 mil, mas ela contribui para um plano de previdência complementar. Então, ela teve um abatimento de 12% sobre esse valor de 100 mil, que nesse caso totalizou R$12 mil. A base de cálculo de IR dela, que antes era de 100 mil, passou para R$88 mil. E o imposto devido estimado vai ser de R$ 13.447,98. A gente está falando, nesse caso, de uma economia e um benefício fiscal de R$ 3.300 aproximadamente. Então não há como negar, é um super benefício para você que precisa fazer a sua declaração anual de imposto de renda. E a próxima pergunta é: e se eu tiver que deixar de pagar o plano? Isso é possível? Você pode solicitar ao nosso time de atendimento a suspensão das suas contribuições por até 12 meses. E esses 12 meses podem ser corridos ou não. Ele só precisa estar dentro de um período de 5 anos.
E aí você não vai ter a necessidade de cumprir qualquer tipo de carência e nem vai perder a rentabilidade por esse período que você precisar deixar de contribuir. Então é isso, gente. Chegou a hora de você construir o seu futuro do seu jeito. Esperamos que esse vídeo possa ter te ajudado a sanar todas as suas dúvidas. Mas se restou ainda alguma, você pode acessar o nosso time de atendimento através do QR Code que a gente está demonstrando aí na tela, através dos nossos canais de atendimento, como o nosso site, o nosso e-mail, os nossos telefones. E aproveita e segue a gente lá nas nossas páginas, onde você vai poder acessar diversos conteúdos que a Prece tem produzido para você. Até a próxima!